Às vezes, em nossa vida, nos deparamos com momentos de desconforto inesperado. Essas situações surgem sem aviso e, em muitos casos, podem nos desestabilizar. No entanto, Deus usa esses momentos para nos tirar de nossa zona de conforto e nos preparar para algo novo e extraordinário. É como se Ele nos estivesse dizendo: você está pronto para crescer, mas para isso, precisa sair desse lugar onde está. Esse desconforto pode vir de várias formas. Pode ser um problema financeiro, uma dificuldade emocional, ou até mesmo um desafio em nossos relacionamentos. No entanto, é importante compreender que, muitas vezes, esses períodos de tensão são uma forma de Deus nos moldar. Ele quer que deixemos para trás o que nos prende, para que possamos avançar em direção ao futuro que Ele tem planejado para nós. No seu livro, As Confissões, Santo Agostinho fala sobre essa inquietação humana ao afirmar: criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. Agostinho nos lembra que, muitas vezes, nosso coração está inquieto, buscando algo mais, e essa inquietação é, de certa forma, um sinal de que Deus está nos chamando a algo maior. O desconforto que sentimos pode ser o próprio Deus nos empurrando para um novo nível de entendimento, de maturidade espiritual e de experiência de vida. Esse processo de desconforto pode ser desafiador, mas é essencial para o nosso crescimento. Como vemos na Palavra de Deus, é através das provações que somos refinados e preparados para o propósito que Ele tem para nós. O desconforto não é um castigo, mas um convite para avançarmos em direção ao extraordinário que Deus está preparando para nós. Existem momentos em nossas vidas em que sentimos que Deus está em silêncio. Pode parecer que Ele não está respondendo às nossas orações, que a nossa fé não está sendo correspondida, ou que não há sinais visíveis de Sua presença. Esse silêncio pode gerar frustração e até dúvida em muitos de nós. No entanto, é importante entender que o silêncio de Deus não é um sinal de ausência ou negligência, mas uma forma de nos preparar para algo maior. O silêncio de Deus, muitas vezes, serve como um convite à paciência e confiança. É durante esses períodos que somos chamados a confiar plenamente no plano divino, mesmo quando não vemos nenhuma evidência tangível de que Deus está trabalhando em nossa vida. Ele, muitas vezes, nos guia de forma silenciosa, sem alarde, nos conduzindo por caminhos que ainda não compreendemos completamente. No seu livro, A Cidade de Deus, Santo Agostinho reflete sobre esse silêncio e o tempo divino ao escrever que Deus não retarda sua promessa, mas espera o tempo certo para que ela se cumpra. Agostinho nos lembra que, embora possamos ansiar por respostas imediatas, Deus tem o controle absoluto do tempo e sabe exatamente o momento certo para agir em nossas vidas. Ele nos ensina a esperar pacientemente, confiando que o seu plano é perfeito e que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não podemos ver nada acontecendo. Em Salmos 37, versículo 7, a palavra nos diz: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esse versículo é um lembrete claro de que, quando parece que nada está acontecendo, devemos descansar em Deus e confiar no seu tempo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar se movendo rápido, Deus sabe o que é melhor para nós, e seu silêncio é muitas vezes uma preparação para o que está por vir. Muitas vezes, em nossa vida, enfrentamos situações em que oportunidades parecem se fechar diante de nós. Um emprego que não vem, um sonho que parece distante, ou um relacionamento que chega ao fim. Em momentos como esse, é comum nos sentirmos frustrados e até questionar a direção de nossa vida. No entanto, é fundamental entender que, muitas vezes, as portas que se fecham não são um sinal de derrota, mas de uma intervenção divina, redirecionando-nos para o que Deus tem planejado. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para nós, e muitas vezes Ele fecha certas portas para nos proteger e nos direcionar para algo ainda melhor. Embora não possamos entender o porquê naquele momento, o que parece ser uma perda pode ser a preparação para uma oportunidade ainda maior e mais alinhada com o propósito divino para a nossa vida. No seu livro, O Livre-Arbítrio, Santo Agostinho relata que Deus não permitiria o mal se não pudesse, até mesmo dele, tirar um bem maior. Essa citação de Agostinho nos lembra que, mesmo em nossas perdas ou decepções, Deus está no controle e sempre transforma o mal em algo bom. Às vezes, a dor e a frustração de uma oportunidade perdida são os meios pelos quais Deus nos molda e nos prepara para o que está por vir. Podemos lembrar que, na Bíblia, as situações de perda ou fechamento de portas frequentemente levam a grandes vitórias. José, por exemplo, passou por vários momentos de traição,
prisão e abandono, mas foi exatamente nessas situações que Deus o preparou para salvar muitas vidas. O que parecia ser o fim de um sonho era, na realidade, o início de algo muito maior. Assim, ao enfrentar a sensação de perda, devemos olhar para o futuro com confiança, sabendo que Deus está preparando algo extraordinário, muitas vezes de uma maneira que não conseguimos perceber no momento. Ao longo de nossas jornadas, algumas pessoas entram em nossas vidas com a missão de nos ensinar algo, enquanto outras parecem simplesmente desaparecer. Em muitos casos, esse afastamento pode nos causar dor e desconforto, mas é importante perceber que, muitas vezes, Deus está removendo pessoas que não são mais alinhadas com seu propósito para nós. Quando algumas relações se quebram ou se distanciam, podemos sentir que estamos perdendo algo valioso. No entanto, a verdade é que Deus sabe quem deve permanecer em nossa vida e quem precisa partir para que possamos crescer e avançar. Às vezes, as pessoas que partem são aquelas que nos seguram em padrões antigos ou que nos afastam de nossa verdadeira missão. A separação, por mais difícil que seja, muitas vezes é um sinal de que Deus está criando espaço para novas amizades, novas experiências e novos caminhos que estão mais alinhados com o que Ele quer para nós. No seu livro, Sobre a Trindade, Santo Agostinho reflete sobre como Deus usa os relacionamentos para nos moldar espiritualmente, afirmando que Deus nos molda através dos relacionamentos e nos separa do que não nos edifica. Essa citação nos faz refletir sobre como Deus, em sua sabedoria, nos guia para longe de relações que não nos ajudam a crescer ou a nos aproximar de sua vontade. Por mais doloroso que seja o processo, é preciso confiar que, se alguém se afastou, isso não significa que estamos sendo rejeitados, mas que Deus está nos preparando para algo novo. Às vezes, a dor da separação é apenas um sinal de que estamos prestes a entrar em um novo capítulo de nossa vida, onde Deus vai nos rodear com pessoas que nos apoiarão em nossa jornada espiritual e nos ajudarão a alcançar o propósito que Ele tem para nós. À medida que nos aproximamos de momentos de grande transformação, é comum que as lutas e os desafios se intensifiquem. Pode parecer paradoxal, quanto mais nos preparamos para algo grande, mais adversidades surgem. No entanto, isso não é um sinal de que algo deu errado, mas sim uma indicação de que Deus está nos refinando e nos preparando para algo maior. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa fé e perseverança também são fortalecidas através das dificuldades. Muitas vezes, é nas lutas que nos tornamos mais fortes espiritualmente, mais dependentes de Deus e mais focados em nosso propósito. O aumento das dificuldades pode ser um sinal de que estamos prestes a entrar em uma nova fase da nossa vida, onde as bênçãos de Deus serão reveladas de forma extraordinária. A adversidade, embora dolorosa, tem a capacidade de nos ensinar lições valiosas e de nos preparar para os planos grandiosos que Deus tem para nós. No seu livro, Sermão 46, Santo Agostinho fala sobre o valor da perseverança diante das provações, dizendo: a provação não destrói, mas fortalece aquele que é fiel. Agostinho nos ensina que, mesmo quando enfrentamos desafios, nossa fidelidade e perseverança em Deus são o que nos sustentam. A luta é difícil, mas é através dela que somos transformados e feitos mais fortes, mais confiantes e mais preparados para o que está por vir. Em Tiago 1, versículo 12, a palavra nos lembra: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Esse versículo nos oferece uma perspectiva poderosa. A prova não é um fim, mas um meio para alcançarmos algo maior. Deus usa as provações para nos purificar, para nos ensinar e, acima de tudo, para nos preparar para as bênçãos que Ele tem reservadas para aqueles que permanecem firmes. Há momentos em nossas vidas em que, de repente, começamos a ver as coisas sob uma nova perspectiva. O que antes parecia confuso, agora se torna claro. A visão que Deus nos dá pode surgir como um despertar, como uma compreensão profunda do propósito que Ele tem para nós. Esse despertar não vem de uma fonte humana, mas de uma revelação divina, onde nossa mente e coração se abrem para uma nova direção. Deus nos chama a olhar além do que está à nossa frente e a ter uma visão mais ampla do que Ele deseja para nós. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos nos preparam para esse momento de clareza, em que finalmente vemos o que Deus está fazendo em nossas vidas. Esse despertar pode vir de várias formas: uma nova oportunidade de emprego, um relacionamento restaurado, ou até uma nova paixão por algo que antes não entendíamos. Quando Deus desperta nossa visão, Ele nos chama para uma nova jornada, para um novo propósito. No seu livro, A Doutrina Cristã, Santo Agostinho fala sobre como Deus ilumina nossa mente para que possamos ver além das circunstâncias imediatas,
afirmando que Deus ilumina nossa mente para que vejamos além do imediato. Agostinho nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que Ele nos concede a capacidade de perceber as coisas de forma mais profunda. O despertar para uma nova visão é, muitas vezes, o início de uma transformação radical, onde começamos a ver a vida sob a perspectiva de Deus. Quando esse despertar acontece, somos chamados a agir com coragem e confiança, sabendo que Deus está nos guiando. Mesmo que não compreendamos totalmente o que está à frente, a certeza de que Ele está conduzindo nossa jornada nos dá a força necessária para seguir em frente. Chega um momento em que, apesar das incertezas ao nosso redor, uma paz inexplicável nos invade. Mesmo diante das dificuldades, dos desafios e dos momentos de transição, experimentamos uma serenidade que só pode vir de Deus. Essa paz não é algo que o mundo pode oferecer, mas é a paz que excede todo entendimento, uma paz que nos confirma que estamos no caminho certo, que Deus está conosco e que Ele está no controle de todas as coisas. Essa paz é um sinal claro de que Deus está preparando algo extraordinário para nós. Ela nos dá a confiança de que, independentemente das circunstâncias, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nossa vida. Quando sentimos essa paz, sabemos que estamos alinhados com o propósito divino, e mesmo que os ventos da vida soprem fortes, podemos estar tranquilos, sabendo que Deus está guiando nossos passos. No seu livro, As Confissões, Santo Agostinho escreve sobre a verdadeira paz, dizendo: a verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus está presente. Agostinho nos lembra que a paz não é a ausência de dificuldades, mas a presença constante de Deus em nossas vidas. Quando Ele está conosco, podemos enfrentar qualquer tempestade com confiança e serenidade. Essa paz é um reflexo do nosso relacionamento íntimo com Deus, um sinal de que Ele está nos guiando e nos sustentando. Em Filipenses 4, versículo 7, a palavra de Deus nos ensina: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz nos protege, nos fortalece e nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Ela é a garantia de que Deus está preparando algo extraordinário, algo que nos surpreenderá de maneiras que ainda não conseguimos compreender. Em todos os momentos de nossa vida, Deus nos convida para algo maior do que podemos imaginar. Esse convite pode se manifestar de diversas formas: um novo desafio, uma oportunidade inesperada, ou até uma mudança interior que nos leva a um novo entendimento sobre o nosso propósito. Muitas vezes, esse convite vem disfarçado de algo simples, mas, quando aceitamos, nos damos conta de que estamos diante de uma grande jornada espiritual e transformadora. Este convite não é apenas para alcançar sucesso material ou reconhecimento, mas, acima de tudo, para crescer em fé, para desenvolver um caráter mais parecido com Cristo e para viver uma vida alinhada com o propósito de Deus. Quando Deus nos chama, Ele nos prepara para fazer algo que vai além do que podemos compreender. Ele nos dá forças para enfrentar os desafios, nos guia em nossa caminhada e nos prepara para experiências de fé que nunca imaginamos. Em Isaías 55, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem nos lembra que os planos de Deus para nós são muito maiores do que conseguimos ver. Ele nos chama para um futuro grandioso, e, mesmo que o caminho seja desafiador, podemos confiar que Ele está nos conduzindo. Quando aceitarmos esse convite, estaremos nos posicionando para viver uma vida cheia de propósito, experimentando aquilo que Deus preparou para nós. É um convite para a transformação, para a fé renovada e para a esperança que nunca se apaga. Agora, convido você a refletir sobre isso e a se posicionar. Nos comentários, escreva: eu escolho Cristo, como um compromisso de seguir seu chamado para algo extraordinário. Que Deus abençoe sua vida.